Fala galera, eu sou o Dani. Fala meu povo, eu sou o Rafa. E o vídeo escolhido da semana é Por que aceitamos as nossas justificativas. Isso nada mais é do que uma relação distorcida de causa e efeito, né, Rafa? Isso aí, Dani. Dentro da gente nós temos às vezes duas ou mais intenções que em algum momento da vida elas podem ser conflituosas, né? Coisas que a gente gosta, que a gente quer fazer, mas dentro da gente a gente tem essas coisas que batem, uma conflita com a outra, né? Um baita exemplo disso, o clássico, é o da academia. Por um lado eu tô querendo ir pra academia, tô querendo ter uma vida mais saudável, me alimentar bem, comer salada. E por outro lado eu tenho uma compulsão alimentar, eu adoro como pra comer. caramba, gosto de comer pra caramba, desconto no doce, em gordura, enfim, várias coisas. E essa balança mexe pra caramba com a gente internamente, né, Rafa? Essa balança vira um conflito interno. Esse conflito interno, enquanto ele não for resolvido, eu sempre vou buscando subterfúgios para aquilo que me dá mais satisfação, né, Dani? E nós, seres humanos, a gente é muito orientado ao princípio do prazer ou à fuga da dor, né, Dani? Fala um pouquinho disso. Nada mais é que eu estou buscando prazer em alguma coisa, buscando uma satisfação. Isso pode ser no alimento, em comida, em relacionamento, sexo, pode ser em relações, enfim, várias coisas, ou fugindo da dor, fugindo de um algo problema que me faz mal, de um relacionamento tóxico, de um conflito entre algumas pessoas. E basicamente a gente fica nesse constante dilema entre buscar prazer e fugir da dor. Tem mais pessoas que são orientadas ao prazer, então as ações que elas tomam são muito mais voltadas a sempre estar buscando uma fonte de prazer. Então a comida descontroladamente, o sexo descontroladamente, as coisas tudo demais, porque aquilo ali no curto prazo dá um prazer para ela, e depois que ela faz, ela sente culpa porque tem uma outra intenção dentro dela. Na verdade ela arruma uma pseudo-justificativa racional para aquilo. É disso que a gente quer falar. E essas pseudo-justificativas são o quê, Rafa? Cara, na verdade essas pseudo-justificativas, porque cada comportamento tem uma intenção positiva. Na verdade, a gente tem uma justificativa racional para manter um comportamento que a gente mantém. Então, quando o Dani fala que quando a gente vai repetindo esses comportamentos, depois a gente sente culpa, e a gente aceita as nossas justificativas, é porque a gente vai dando essas justificativas para a gente se sentir mais confortável com aquilo que a gente está fazendo de alguma forma que compete com a outra intenção, né, Dani? Hoje a gente sabe que cerca de 85% das nossas decisões tem maior relevância na parte inconsciente, na parte emocional. E somente 15%, cerca de 15% estão na parte racionais, na parte racional nossa. Então o que a gente faz? A gente toma a decisão nessa parte inconsciente, nessa parte emocional, joga pro bestalhado do racional lá. Finge que eu sei que tá tomando decisão aí, brother. Aí a gente vai e fala o quê? Eu mereço? Aí a gente dá as desculpas mais tops, que são desculpas que a gente aceita. dá pra diminuir nossa culpa, né? Eu mereço. Não, cara, isso não é pra mim, eu não vou conseguir. Eu não sirvo pra isso. Mas hoje pode. Hoje pode, trabalhei demais, o dia foi cansativo. O Dani me estressa. São essas justificativas que a gente arruma para jogar uma decisão para o racional ali e continuar tendo aquilo. Só que isso não é sustentável. Depois o que acontece? Geralmente a gente tem uma culpa por comer, uma culpa por sempre bater de frente com uma pessoa, por brigar com alguém, por ter aquele conflito, né, Rafa? Exatamente. A gente vai executando esses comportamentos, né? Esses comportamentos vão dando pra gente aquela satisfação momentânea e a culpa de não ter executado o outro comportamento que a gente também gostaria de fazer. E a gente vai dando as nossas desculpas. E ao longo do tempo, quando a gente não resolve esse conflito interno, a gente vai segurando um comportamento e executando o outro. E aí a gente vai fazendo isso. Só que aquilo ali começa a tomar muito nossa energia, né, Dani? E aí o nosso controle chega no final do dia. Já repararam? Quem gosta de fazer dieta, o horário mais difícil de fazer dieta na maioria das vezes é de noite. No final do dia. Por quê? Por quê? Porque a gente começa a ter um controle durante o dia lá bacana. Aí o dia começa a ficar estressante. Eu começo a fazer atividades complexas. Aí o meu chefe briga comigo. Aí grita. Aí o controle inibitório vai, o estresse aumentando e o controle inibitório diretamente proporcional vai descendo. Inversamente proporcional vai descendo. Eu falei errado. Vocês entenderam e o Dani me corrigiu. Então chega no final do dia, meu controle inibitório está lá embaixo, meu estresse está lá em cima, aí eu falo assim,
Ah, cara, só uma cervejinha. Aparece aquela baita daquela pizza ou aquele chocolate. Só um iFood. E come, arrebenta com o dia inteiro. E aí justificativa, por que então a gente aceita as nossas justificativas? Para reduzir a nossa culpa, porque a gente não teve a competência de fazer uma negociação entre as vontades, as intenções internas. Em outras palavras, a gente não quer pagar o preço. Você não está querendo pagar o preço. Você não tem condição de pagar aquele preço naquele momento e arruma justificativa. Isso pode virar vício, isso pode virar compulsão. Cara, isso pode virar um monte de coisa. E o que eu preciso fazer então? Cara, todo vício ele é uma necessidade de tampar um buraco, né, emocional ou intencional que você não está conseguindo resolver, né? E tudo isso, a consciência de pagar o preço é o que vai te levar à resolução daquilo, a negociação entre as duas partes. Porque aí quando você negocia, você para de dar justificativas, porque as nossas justificativas são boas. A gente é mestre nisso porque a gente se conhece, a gente arruma essa justificativa. Eu tenho um baita exemplo disso em relação a comida e bebida. Hoje eu tenho uma vida bem saudável e quem me conhece bem sabe disso. Alguns falam até que eu sou chato com alimentação. E com bebida, com álcool também, eu sou bem regrado com isso. Eu bebo aos finais de semana e eu sempre como meu hamburgão no domingo. Mas só que eu tive que buscar uma negociação entre uma parte que queria comer pra caramba e outra parte que queria uma vida saudável. E hoje eu combino comigo que durante a semana eu tenho uma alimentação saudável e no domingo eu me permito um exagero, uma ultrapassada. Comer um pouquinho mais, comer um doce a mais, não sei o quê. Essa relação hoje está equilibrada. Sim. E essa relação, esse exemplo que eu dei meu com comida, pode ser com bebida ou com outras coisas, serve para a gente entrar em contato com a gente mesmo e entender quando que aquela relação tá balanceada. Não necessariamente é um domingo, não necessariamente é só beber num sábado, mas cada um tem que encontrar quando essa relação está balanceada. Então, resumindo tudo, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é entender quais são essas vontades que eu tenho. Entender que tem duas ou mais vontades dentro da gente para executar um caminho a todo momento. Exatamente, que estão competindo entre si. Todas elas têm uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Isso é difícil de aceitar, mas é verdade. Aquela vozinha que está falando para você comer loucamente, ela tem uma intenção positiva. Tem. Aquela vozinha que está falando assim, vai para academia, ela tem uma intenção positiva. E aquela outra que fala assim, não faz nenhum dos dois, fica assistindo Netflix, também tem uma intenção positiva. Entendendo isso, qual que é a intenção positiva de cada um, você consegue perceber se você tem um princípio da dor ou uma fuga do prazer, o que você quer. E a partir dali você começa a entender quais justificativas você dá para ter cada um dos tipos de comportamento, entende o preço que você tem que pagar para executar cada uma delas e escolhe se você quer ou não pagar o preço. Porque sempre, no final das contas, é uma escolha. Exatamente. A gente tem que fazer a seguinte pergunta: eu quero pagar o preço? Ou até que ponto eu quero pagar o preço disso ou daquela decisão? A gente negocia com a gente mesmo, Rafa. Essa é a ideia. Por que então a gente aceita as nossas justificativas? Porque elas têm um teor lógico muito bom nelas e porque a gente não entende qual que são as causas que estão por trás. Entendendo isso, você tem uma escolha, você consegue negociar com você mesmo e entender que cada parte tem o seu nível de ganho. Beleza? Boas negociações. Valeu, isso aí, moçada. Tamo junto. Valeu, Dani. Uhul! Até mais.